todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. Nós temos aqui alguns recadinhos, né? Aqueles que estão vendo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa casa tem atividade todos os dias da semana, tá? E sempre, meia hora antes da palestra, nós temos o atendimento fraterno, né? Então, todos nós que quisermos passar pelo atendimento, né, uma orientação, ou um bate-papo, ou até mesmo um desabafo, tá? Sempre tem alguém na casa para nos ouvir e também para nos indicar um tratamento, né, se precisarmos. A nossa casa tem atividades sociais, né? Na área social, nós temos principalmente o lanche, que é distribuído aos moradores de rua, todos os sábados. Então, aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, todos os sábados aqui na casa, a partir das 17 horas, tá bom? Não precisa trazer nada, só a boa vontade, a alegria, tá? Um sorriso, para que possamos levar um pouquinho de esperança, né, a esses irmãos de rua. E nós levamos sempre um lanche, tá? Um suco, alguma coisa, tá? Que é preparado. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, pode vir participar todos os sábados às 5 da tarde aqui na casa. Tem uma caravana que sai daqui. E nós temos também o trabalho das cestas básicas. São 85 famílias que são assistidas pela nossa casa. Elas são intercaladas em duas turmas. Então, são atendidas a metade dessas famílias, né, que são 46 famílias. Todos, 86, na verdade, que são atendidas, né, e são 43 todos os meses. Essas doações somos nós mesmos, né, que trazemos, e a casa agradece a todos que ajudam nesse trabalho e continuamos pedindo, tá, gente? Quem quiser participar, 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Vai fazer toda a diferença aí. Nós estamos pedindo em especial o leite em pó, o óleo, arroz, feijão e o açúcar para este mês. Nós temos também às sextas-feiras, nesse mesmo horário à noite, um trabalho voltado para dependência química, né? Então, todos aqueles que ainda se encontram, né, presos aí no tabagismo ou no álcool, né, ou algum tipo de droga, que quiserem vir, né? E aqueles que não quiserem vir também, os familiares podem vir, tá, gente? Que é muito importante, é a questão da codependência. Então, nós temos um trabalho aqui muito bom, tá? Eu já conheço esse trabalho, já participei. Toda sexta-feira, às 8 da noite, tá? Para os dependentes químicos. E nós vamos ter agora também, dia 8/10, né? Já está aí bem próximo. Na Cotic, a Cotic é um orfanato, um parceira nossa, é um lar, cuida de 30 crianças. São crianças com limitações mentais, físicas, ou órfãos, criança abandonada. E a Cotic está comemorando agora 18 anos, né? É uma casa que também vive de doações. Então vai ter um bingo beneficente. Quem quiser estar participando desse bingo, é agora no próximo dia 8, às 14 horas, os ingressos tem aqui na casa também. E temos o nosso site, www.Casa do Caminho Santana, tudo junto. Quem quiser estar conhecendo a nossa casa, através do site. E também temos um mural aqui fora. No nosso mural ali na entrada, nós temos todas as atividades da casa. Eu acredito que os nossos recadinhos principais são esses. Nós vamos então fazer a nossa prece de abertura. Já mais tranquilo e serenos, por estarmos nesse ambiente que já foi preparado desde várias horas
antes de nós aqui chegarmos, os amigos espirituais já preparavam esse ambiente para os trabalhos dessa noite. E cada um de nós, ao adentrarmos aqui, já fomos recebidos. E segundo as nossas necessidades, estamos sendo amparados, auxiliados por esses companheiros queridos que aqui se encontram, sempre nos recebendo com muita alegria, com muita boa vontade, sempre de braços abertos. E que possamos, assim, nesse momento, nos esforçarmos um pouco para que possamos nos desligarmos por alguns momentos daquilo tudo que é, sem dúvida, muito importante na nossa vida, que é o nosso trabalho, as nossas preocupações do dia a dia, que possamos, nesse momento, por algum instante, deixarmos de lado essas nossas preocupações e que possamos, assim, elevarmos o nosso pensamento ao alto para que possamos estar receptivos a esse ambiente, para que possamos ouvir com o nosso coração tudo aquilo que será falado nessa noite. E para que possamos também, assim, estarmos receptivos ao passe que estaremos recebendo na segunda parte do nosso trabalho. E assim, em nome de Jesus, nosso amigo querido, nós damos por iniciado as nossas atividades dessa noite. O nosso companheiro Rudai vai falar um pouquinho conosco hoje, questões do cotidiano. Boa noite a todos. E assim, mais uma vez, né, neste clima de paz, de amor e reconforto, juntos, nesses breves minutos, vamos aproveitar esse tempo para nós, para a nossa reflexão, para elevar o nosso padrão, né, vibracional, mental, né, emocional, a planos maiores e ali colher, junto com a espiritualidade aqui amiga, presente, a gente ser agraciado nesta noite, né, por esses irmãos que estão apostos aqui há algum tempo e carinhosamente atendem os nossos pedidos, né? Vamos deixar para lá, para fora as preocupações, vamos centrar, né, no tema da noite, porque toca diretamente a nós, sem exceção, né? Não importa se sejamos espíritas, católicos, não, mas todos nós somos espíritos imortais, filhos de Deus e precisamos, em dado momento, né, receber apoio, orientação para a nossa caminhada, né? Questões do cotidiano, livro Segue-me e Evangelho por Emmanuel, Mateus, página 54. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos encontrar em Jesus falando em Mateus, capítulo 6, versículo 13. Nos versículos precedentes, Jesus nos orienta como orar a Deus através da oração do Pai Nosso, né? Desta forma, Ele vai nos conduzir nessa noite, né? Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos, com certeza, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade. Então, diante de algumas questões desse nível, né, de desconsideração por parte de alguém, vamos nos acalmar, né, nos aquietar e deixar que a pessoa reflita naquilo que ela falou, na ação, né, cometida. Se fomos ofendidos porque não nos colocamos por suposição, porque não nos colocarmos por suposição
no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar sempre as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhe dilapidam a existência. Aquele que nos ofende, com certeza, né, não está emocionalmente equilibrado. E assim, ele está, por dentro, ferido de alguma forma. E quem sabe também nós não provocamos tal situação, né? Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para que Deus nos livre do mal, é preciso que a gente faça a nossa parte. Então, é conveniente sermos prudentes, né, em muitos pontos, para que o mal não nos atinja. Assim, se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas. Nesse ponto, cada um tem o seu tempo, cada um tem um nível evolutivo, né? Cada um tem os seus problemas, as suas particularidades. Né? Querer que os outros compreendam uma situação como já compreendemos é faltar, né, com respeito à pessoa. Aí vamos nos remeter a Jesus lá na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não tinham compreensão daquilo que eles estavam fazendo, né? E de alguma forma ele já nos mostrou como proceder ante essas situações complicadas da vida, né? Problemas aí financeiros, problemas morais ou afetivos, né? Tantas questões que tocam diretamente a nós, né? E que muitas vezes somos incompreendidos na forma como agimos e não compreendemos a forma como o nosso semelhante age, né? Então, como cada um tem o seu tempo, vamos aguardar para que a pessoa, refletindo nas suas atitudes, possa, assim como nós também, né, ter lucidez, ter consciência do ato praticado, né? Porque às vezes nós queremos ter a nossa razão exercida e aí há realmente um agravo de problemas, ou seja, aumentamos o problema que já era grande, né? Então, o bom senso manda que antes de agir, a gente pense, né? Reflita, segure, freie a emoção. Nada de dizer que sou filho de italiano ou sou filho de espanhol, nada disso. O homem é um espírito encarnado. Quem conduz, né, as energias corpóreas é o espírito. Então, nós temos que frear os impulsos nossos coléricos, né? Assim a gente consegue atenuar, até minimizar problemas, dos quais, né, poderiam ser maiores. E aí o dia a dia está repleto de exemplos, né? Ser criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às nossas próprias deficiências? Aceitar que somos também criaturas que temos deficiências, cometemos erros, né? Retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para frente. Então, com certeza, nós não somos criaturas puras, nós não somos perfeitos, nós não somos completamente bons, somos ainda criaturas imperfeitas, né? Vamos errar muitas vezes, para acertar uma vez, vamos errar talvez muitas, né? Então, temos também que ter aquele bom senso, né, para aceitar as nossas deficiências. Não temos conhecimento de tudo, não sabemos tudo, mas sabemos alguma coisa. Aquilo que não sabemos, vamos buscar informação. Aquela situação que irmão nosso, porventura, né, ele tem mais condição de nos orientar, talvez devamos ser humildes e aceitar a orientação daquele que, em dado momento, tem essa superioridade, né, de conhecimento, né, de moral devido à sua evolução. Então, vamos aceitar a crítica como algo positivo, como algo bom, que nos ajuda a entender-nos, a conhecer-nos e aí sim
dar um passo a mais na nossa evolução. Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Às vezes a criatura é tão nervosa, ela é tão assim colérica, que o plano espiritual, né, cheio de amor para com ela, aquele irmãozinho, ele vai lá, toca em algum pontinho do seu corpo físico e a criatura fica, né, doente por algum tempo, para frear, né, o seu ímpeto, para frear as suas emoções desequilibradas, que talvez levaria a danos maiores posteriormente. Então, quando a doença nos visita, ou alguma enfermidade, alguma situação que nos, né, impeça de sermos completamente livres como gostaríamos, está ali, né, a misericórdia divina, chamando-nos a atenção para também aprendermos a ter paciência, a olhar para nós, a reconhecer o nosso corpo, enfim, para aproveitar melhor as oportunidades que a vida, né, vai dando para nós, né? E tem criatura que precisa ser realmente freada no seu corpo para que ela possa controlar-se, né? Eu não me lembro bem o detalhe do caso, mas eu li num livro há algum tempo atrás que o irmãozinho tinha seus problemas de vícios, né? E a mãezinha, que também era espírita, né, bastante sofrida devido à condição do seu filho, pedia repetidamente a espiritualidade para curá-lo, né? E ocorreu, né, pela graça divina, que o rapaz foi afastado das suas imperfeições, né, pelo menos temporariamente, né? E em dado momento, o plano espiritual sugeriu que ele fosse realmente, ficasse em casa, descansasse, mas a mãezinha preferiu que ele fosse para o interior do estado de São Paulo ou de Minas, algo assim, porque lá ela achava que poderia, né, estar solucionado todos os problemas, né? E o irmãozinho foi para lá, para o interior do estado de São Paulo, Minas, e chegando lá, eis que, depois de algum tempo, ele se depara com os mesmos vícios, né, levando-o a óbito. O plano espiritual fez de tudo para que o irmão ficasse em São Paulo, mas a insistência da mãe por não entender, né, as intuições espirituais, de alguma forma contribuiu, né? Veja como a espiritualidade vai sempre nos orientar ao melhor. E aquela nossa ansiedade, a nossa vontade de querer fazer diferente pode complicar a vida, né? Então, muitas vezes, Deus está nos livrando do mal e a gente está insistindo em querer ficar no mal, né? Não é? Tem uma outra passagem também do Evangelho que Jesus, na sua oração, recolhido lá, ele pede a Deus que afastasse os apóstolos do mal, mas não os livrasse do mundo, porque eles precisariam passar pelas experiências terrenas, porque os seus espíritos necessitavam não só levar o Evangelho de Jesus, né, mas também eles precisariam amadurecer espiritualmente naquele campo profissional, naquele campo específico que eles deveriam realmente trabalhar, né? Dessa forma, vamos procurar, né, ouvir. Disse Jesus, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja, né? Ou seja, a quantidade de informação que verte do plano espiritual para nós é muito grande. E nós temos que estar, né, em condições para aprender e absorver essas informações. Talvez excessivamente preocupado com os nossos problemas financeiros, né, os nossos problemas aí afetivos, pode fechar a porta, né? Ou demasiadamente, né, preocupados com o nosso saber, também cerra as portas da intuição, né? Nosso lado aqui está cheio de irmãozinhos, espírito muito mais evoluídos que nós, né? Irmãozinhos do nosso nível, que vêm aí, numa simplicidade muito grande, ouvir-nos, tocar-nos, influenciar-nos. E todos crescem com isso. E os mais sábios, orientando os menos sábios, né? E eles cumprem com a vontade divina e também progridem cada vez mais. E quando a gente tem mérito, quando nós fazemos ações que beneficiam o nosso semelhante, não resta a menor dúvida que eles dão um jeitinho de nos afastar dos problemas e das dificuldades
que de alguma forma feririam o nosso corpinho, né? Ou a nossa vida. Então, vamos ficar assim, bastante satisfeitos quando alguma dificuldade acontece conosco. Mas é para abrir a nossa consciência, desenvolver o nosso potencial, né, que já temos, e assim progredir um pouco mais, né, na vida espiritual. Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, né, adotemos serenidade e tolerância. Olha só, as duas forças básicas da paciência. Ora, de que adianta pedirmos paciência se nós não somos nem tolerantes e nem serenos? Tolerância, serenidade. Vamos gravar. Duas forças básicas da paciência. Ora, quanto mais calmos, mais tranquilos formos, mais estaremos desenvolvendo a paciência, né? Assim, porquanto se não prescindirmos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos de paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação, né? Ora, para que a gente não enverede pelo fanatismo que alguns irmãos dentro do próprio espiritismo e de outras religiões se encontram, né? Caem, né? A gente precisa pensar, raciocinar. Se não pensar no raciocinar, primeiro que nós estamos fugindo aí de uma dos atributos do espírito, que é a inteligência, né? E a capacidade de análise, de raciocínio, né? Então, para nós devemos realmente pensar e analisar tudo e não agir cegamente, né? Porque dentro de uma determinada religião podemos ser conduzidos facilmente e sermos enganados facilmente. É óbvio que Deus tem todo um cuidado de punir, e pune severamente os irmãos que promovem a fé e usam a fé para benefício próprio. Eles são mais castigados que às vezes um homicida, porque usou, né, assim, do seu conhecimento, da sua superioridade naquele momento, para induzir, né, talvez ao erro, talvez ao fanatismo, em detrimento assim ou em favorecimento de si próprio. Então, cuidado quando a gente, né, enveredar por caminhos da fé, onde a gente possa prejudicar o nosso semelhante ou induzi-los ao erro, né? Seremos rudemente punidos pela lei de Deus, né? E ela não dá realmente trégua, né? Assim, se cairmos na cegueira do fanatismo, que faltou-nos realmente o conhecimento, a análise fria, o raciocínio lógico, né, da doutrina que abraçamos. Meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação, né? Falou-se acima, tolerância e serenidade. E sem ela, realmente nós ficamos inquietos. E facilmente nós nos caímos no mal, né? Quantos crimes aí nas ruas no dia a dia ocorrem porque as pessoas estão descuidadas, né? Elas estão desatentas. As suas mentes estão tão assim envolvidas em coisas materiais que não dá brecha para que a espiritualidade atue nessas criaturas. Estão tão esquecidas de Deus que elas não conseguem fazer uma oração simples, né, direta ao Pai, pedindo que afaste do mal. E óbvio, né, os apelos aí muito grandes, as facilidades imensas, as criaturas sucumbem aí, lógico, né, nesses seus descuidos. Lembrando que também, né, existem aqueles casos que a vida nos chama a ressarcir a lei aquilo que outrora, ou até mesmo nessa vida, nós subtraímos, né? Ninguém fica esquecido, né? Todos nós somos merecedores, mas muitos de nós somos devedores para com a lei. Desta forma, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lembremos disso, Jesus falando para nós, livra-nos do mal. Mas para nós sairmos do mal é preciso que nós pensemos no bem, hajamos do bem, façamos o bem. Praticando a caridade, nós nos afastamos do mal, né? Simples assim. Não tem regra, não tem livro miraculoso de bruxaria, feitiçaria ou qualquer outra doutrina que vá, né, nos dar esta fórmula mágica. Apenas o amor ao próximo, o respeito do semelhante, o pensamento sempre positivo no bem, né?
orar e vigiar, e a gente consegue afastar-se do mal. Né? Óbvio, né? Que a paz do Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Que possamos, assim, nesse final de semana, estarmos, assim, trabalhando o nosso ser sempre positivo, né? Quando a melancolia, ou a tristeza, ou a inquietação bater na nossa porta, vamos lembrar que somos filhos de Deus. Né? E o Pai é. O universo está aí à nossa frente, há quantos bilhões de anos, né? Atestando aí a bondade e o amor divino para todas as suas criaturas. Né? Paz a todos. Esse é o nosso momento de participação. Né? Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta referente ao tema, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Não pode ser pergunta difícil, viu? Olha a minha colinha aqui. Ó. Quem quiser fazer alguma pergunta referente ao tema, fique à vontade. Vou começar. Dentro desse tema que o senhor apertava uma coisa. Já está apertado. Está ligado. A guisa de colaboração. Sim. Interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, as preces espíritas. Ok. Há uma dissertação de cada frase da prece dominical, que é o Pai Nosso. Perfeito. É muito interessante. Então eu vou estender aí a sua lembrança aos irmãos. Realmente no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, tem uma prece, o Pai Nosso, né, dissertada por Kardec. Ele vai enriquecer o Pai Nosso, trazendo à luz do Espiritismo esse conhecimento bastante importante para nós. Né? Muito bom, realmente. Bela lembrança. Eu vou ler enquanto isso aqui uma colocação aqui do nosso companheiro Lourenço. Boa noite, Lourenço. São Luís do Lourenço não vale mesmo. Lourenço e Aléria, né? Ele fala assim, boa noite a todos, né? Abraço a todos os presentes. Ele fala assim, me permita dizer, não são os outros que nos ofendem. Nos ofendemos quando acreditamos o que os outros pensam de nós. Nós mesmos, através da análise interior sobre a realidade, é que provocamos sofrimento. Recebamos as críticas com tranquilidade e não permitamos que causem sofrimento ou desconforto. Pensamentos dos outros são pensamentos dos outros. Muito bem. Obrigado, Lourenço, pela colaboração. Um abraço. Realmente, né? É que nós, seres humanos, sempre precisamos e queremos a apreciação do nosso semelhante. Né? A esposa quer lá a apreciação do marido e vice-versa, né? O namorado da namorada e vice-versa. De alguma forma, nós sentimos importantes quando alguém tece alguma opinião a nosso respeito positiva e nos injuriamos, né? Quando é o contrário. O resto é a menor dúvida. Né? É até bastante humano isso, é natural. Mas para que sejamos maduros, né? Precisamos aceitar as opiniões diferente dos outros, né? Aí a gente cresce. Se nós ainda brigamos com as opiniões que vêm dos outros, que de alguma forma são críticas ao nosso comportamento, ainda precisamos amadurecer, ou seja, evoluir um pouco mais, desenvolver questões importantes em nossa personalidade, talvez nosso caráter, né? Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Só Américo, fica à vontade. Só Américo. O reencarne sempre se dá no mesmo meio em que aqueles espíritos viveram, em outras épocas. Olha, o reencarne, ele é uma situação, primeiro que é uma lei natural, né? Encarnar e reencarnar é a lei natural para desenvolver o espírito através do trabalho intelectual e moral. O resto é a menor dúvida. Mas pode acontecer que vá se dar em épocas diferentes, em locais diferentes, em mundos diferentes. Depende da necessidade reencarnatória do espírito, né? Depende do que ele precisa desenvolver, né? E aí ele encarna onde quer, né? Vamos lembrar aí João Batista. João Batista não era o Elias, o profeta reencarnado? Né?
Quantos de nós aí que já temos pais aí falecidos há muitos anos, né? Muitos e muitos anos, e aí os netinhos ali estão ali próximos, talvez os nossos pais reencarnados nele, né? Não é? Você vê a beleza da encarnação, é isso aí, é unir, né, o espírito num laço aí, de amor, vamos dizer assim, universal, né? Nós sempre reencarnamos no mesmo meio. Não necessariamente, não. Poderemos reencarnar diversas vezes no mesmo meio, mas uma vez satisfeita as necessidades daquela encarnação naquele meio, olha, o universo é grande, quantos bilhões de espíritos existem, quantos nós não conhecemos que viremos a conhecer, quantos laços espirituais faremos? Será que todas as pessoas que nós encontramos aqui na Terra, ou aqui especificamente em São Paulo, nosso bairro, né? Quantos são espíritos que já conhecidos nossos e quantos que não são, que estão ouvindo pela primeira vez, né? Todos têm que ter a mesma necessidade. De alguma forma, sim, né? Entendeu? Só por necessidade, para repetir o mesmo meio, só por necessidade de todos daqueles que conviveram. Então eles se deixaram. Agora, é muito difícil, vai repetir, porque nós passamos a nossa vida vivenciando com vários irmãos. Entendeu? A não ser que o senhor está considerando no meio só pai, mãe, filho, mas nós temos primos, temos sobrinhos, temos netos, toda a gama toda de família, né? E os agregados também que entram na família. Então, a pessoa voltar no mesmo meio, todas aquelas pessoas tinham que estar com a mesma coisa, porque o senhor há de concordar, por exemplo, o senhor tem a sua neta, ela tem uma diferença de idade do senhor, de repente, 60 anos no nosso tempo. Então, isso aí faria com que o senhor, indo para o plano espiritual, se houver necessidade, o senhor ficaria esperando até o reencontro dela, mas isso só se houver necessidade mesmo. Senão não faz sentido o senhor voltar naquele meio mais. Agora, se o senhor levou alguma dívida dessa reencarnação, com certeza o senhor vai ter a oportunidade, talvez não seja na próxima, mas o senhor vai encontrar com aquelas pessoas no qual você contraiu os débitos. E eles contraíram com o senhor também. Mas tem muitas vezes também a reencarnação que os espíritos reencarnam para ajudar aquele próximo, né? Então é muito raro acontecer de todos viverem no mesmo meio, muito raro. A sabedoria divina sempre vai colocar na dificuldade alguém, né, que é o apoio, é o esteio, aquele que realmente abraça e leva para frente, né? O Livro dos Espíritos, é claro, trata do assunto com maestria, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando nosso irmão, laços de família, né? Parentesco espiritual, parentesco corporal, né? Às vezes um amigo, um vizinho é muito mais nosso irmão, né, do que um consanguíneo. E aí vai. Por isso que os laços espirituais são os verdadeiros, né? Únicos, que não se rompem assim com facilidade, né? Mais alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Não? Acho que estamos todos entendidos sobre as questões cotidianas. Muito bem. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, Rodai. Nós vamos, nesse momento, fazer as nossas vibrações, pois conhecedores que somos, sabemos que é dando que se recebe. E assim, quando doamos, estamos sempre sendo os primeiros a receber paz, a receber luz, a ser envolvido pela luz do mais alto. Então vamos nesse momento envolvermos com o nosso pensamento, envolvermos com muito amor, com muita luz, todos aqueles que necessitam. Vamos assim envolvendo todos aqueles nossos irmãos que vivem nesse planeta querido, que ainda vivem preso às coisas materiais tão somente.
a todos aqueles irmãos que ainda não conseguiram despertar para o amor ao próximo, que ainda não despertaram para a paciência, que a luz do mais alto possa envolver a todos esses companheiros, para que possam assim despertarem para as coisas espirituais, para o amor ao próximo, para aquilo que é verdadeiramente eterno. E que possamos também nessa noite envolvermos com muito carinho, com muita luz, todos os nossos companheiros que estão em situação de rua, todos aqueles irmãos que perambulam pelas ruas da nossa cidade, sem um lar, sem um teto, muitas vezes preso a tantas fugas da realidade, que a luz do mais alto possa envolvê-los e que esses irmãos queridos possam encontrar dentro de si um motivo, uma alegria para viver, que possam assim terem a força interior necessária para que possam se ajudar, para que possam sair da situação provisória que se encontram, muitas vezes na situação de rua, presos a tantas fugas. E assim agradecidos a Deus nosso Pai, agradecidos a Jesus, nosso irmão maior, agradecidos a todo o plano espiritual que aqui se faz presente, dirigindo este trabalho, nós damos por encerrada a primeira fase dos nossos trabalhos. Obrigado, Jesus, que assim seja, e graças a Deus.